Lucas 15, a partir do verso 11, a parábola do pai e seus 2 filhos. Nos diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a parte da minha herança. Quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa é a palavra de Deus. Dietrich Bonhoeffer, nas primeiras linhas do seu livro Discipulado, faz 3 perguntas provocadoras. O que Jesus quis nos dizer? O que ele espera de nós? Como ele nos ajuda a sermos cristãos fiéis em nosso tempo? Com isso, ele quer encontrar um ponto de contato entre o que Cristo realizou no passado e como nós reagimos a isso no nosso presente. Na última semana, irmãos, nós iniciamos a campanha de missões mundiais. E para que nós possamos permanecer engajados na proclamação do Evangelho, é necessário que nós primeiro compreendamos bem o Evangelho de Deus. E esse texto é um texto dos mais conhecidos de toda a Escritura. Se você já é crente há algum tempo, provavelmente já teve algum contato com ele, ou lendo a Bíblia, escutando o sermão. Mas eu quero te lembrar que o Evangelho é não só a nossa palavra de salvação, mas também o nosso alimento diário. Então esse texto faz muito sentido nós revisitarmos frequentemente para relembrar qual é o núcleo da mensagem que Jesus anunciou e, consequentemente, o que nós também devemos anunciar.
Neste caso aqui, Jesus se comunica através de uma parábola. E a parábola ela era um método de ensino, havia uma estratégia didática nessa comunicação. De forma muito direta e simples, nós podemos dizer que a parábola pode ser definida como a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. Por isso há tantas metáforas, tantas analogias, tantos símbolos que aquelas pessoas conheciam no seu tempo, dentro das parábolas. O contexto em que essa parábola está inserido é muito importante para que nós possamos compreender bem esse texto. Os primeiros versos aqui do capítulo 15 de Lucas nos dizem que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir a Cristo. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam da seguinte forma: este homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, havia dois grupos ouvindo Jesus naquele momento: publicanos e pecadores e fariseus e mestres da lei. Esses últimos eram os religiosos do tempo de Jesus. E eles estavam o criticando justamente por esse fato de que ele se aproximava dessas pessoas de má reputação, não é? Pessoas marginalizadas na sociedade, e a mensagem do evangelho estava crescendo justamente entre eles. Então, na cabeça dos religiosos ocorria: como é que esse cara que se diz o Messias, o enviado de Deus, pode conviver com essa gente? Em resposta a esse protesto, é que Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola é a de um pastor que tinha 99 ovelhas. Uma se perdeu longe, afastada das outras. E o pastor vai atrás dessa ovelha, resgata e a reúne, para si novamente, faz uma grande festa pelo reencontro. A segunda parábola é de uma mulher que perde uma moeda dentro da própria casa, ou seja, próxima de si. E depois que encontra essa moeda, também faz uma festa, convida as amigas e vizinhas para celebrar esse encontro. Pegando aqui entre nós essa dinâmica da distância e da proximidade, nós podemos dizer que a ovelha que se perde, distante das outras, é justamente os publicanos e pecadores. Pessoas sem qualquer referência religiosa para nortear suas vidas e que agora estavam ouvindo a mensagem do evangelho e crendo. E na segunda parábola, a moeda perdida que se perde dentro da própria casa, Jesus quer ilustrar esses fariseus e mestres da lei. Eles estão dentro da casa, eles estão convivendo com o templo, com as cerimônias religiosas, frequentavam tudo isso, mas estavam perdidos, estavam distantes de um relacionamento saudável com Deus. Mas o que a parábola mostra é que as portas do reino também estão abertas para esses. Razão pela qual, quando se encontra essa moeda perdida, a mulher dá uma grande festa para celebrar esse retorno. Então Jesus, provavelmente depois de contar essas duas, tem olhado para o lado, falado assim: vocês entenderam bem a história. Havia uma ovelha distante que se perdeu e retornou. Havia uma moeda que estava dentro da casa, mas que foi achada e que foi celebrada uma grande festa, por esse encontro. E pensando se eles tinham entendido ou não, ele fala: eu vou contar mais uma história então. E aí nós entramos nessa parábola que lemos, a de um pai que possui 2 filhos. Esse é o que diz o primeiro verso do texto. E o primeiro filho se perde justamente numa região distante. Ele vive irresponsavelmente. Esse primeiro filho representa os publicanos e pecadores, sem qualquer referência religiosa e padrão de ética respeitável para suas vidas. É o pecador deliberado mesmo. E o segundo filho, que o texto nos diz, é esse que fica em casa. É um pecador um pouco mais comportado, mas que também está perdido, porque confia na própria moralidade e justiça. Meus irmãos, esse texto então nos ensina algo acerca do caráter de Deus e sobre
o comportamento desses dois filhos, que são diferentes, mas que ambos estão perdidos. No caso do primeiro filho, o que ocorre é que ele tem uma atitude de ingratidão e rebeldia em relação à herança. Vou repetir. No caso do primeiro filho, ele tem uma postura de ingratidão e rebeldia em relação à herança. Por quê? Porque receber uma herança só era possível após a morte do pai. E quando ele pede para si essa herança, isso equivale a uma declaração de que para ele o pai já morreu. Não há nenhum significado mais na sua vida. Tudo o que o pai construiu é indiferente para ele. Ele diz que queria viver a sua própria vida afastado da família, fazendo o que bem entende. E por isso ele vai para esse lugar distante. Ele recebe a herança e vira as costas para o pai. Uma primeira aplicação para nós aqui a partir desse texto. Tudo que nós recebemos, meus irmãos, é uma concessão da graça de Deus. Tudo, absolutamente tudo. O texto de Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É Deus quem nos dá todas as coisas, e nós somos meros administradores do que recebemos. Nós recebemos dons, talentos, oportunidades que Deus graciosamente nos deu, e resta saber se nós usaremos isso para o louvor da sua glória, ou se usaremos essa herança que recebemos para desonrar o nome de Deus. A herança pode ir desde oportunidades pessoais que Ele nos dá, uma família estruturada, um lugar de trabalho, uma posição de influência, recursos financeiros, saúde e a vida. A própria vida é um dom de Deus. Então essas são heranças que nós recebemos no nível pessoal. Mas também há uma herança que nós recebemos no nível social. Como, por exemplo, os valores culturais e filosóficos que o Ocidente recebeu por herança, ou seja, por influência direta do cristianismo. Porém, o que nós notamos é que essa mesma sociedade que recebeu tudo isso, num ato de ingratidão e rebeldia, agora se volta contra Deus e começa a descartar tanto a fé cristã quanto os valores que a fé cristã trouxe para essa sociedade. Jogaram literalmente no lixo, ou seja, desperdiçou os bens, assim como a postura deste filho mais novo. E você veja onde nós chegamos, não é? Não há um dia que você não abra um jornal para ler ou assistir e que não apareça lá a palavra crise. A sociedade está em crise. Os valores estão se esfacelando no nosso meio. Não há mais verdade. Todos mentem para todos a fim de enganar alguns. Não há mais lealdade. Não há mais integridade. Não há mais compaixão. Nietzsche, um filósofo muito influente alemão, ele dizia que a compaixão é a moral dos fracos. Não é à toa que os nazistas liam escritos de Nietzsche ali no campo de batalha. Compaixão, para ele considerava a moral dos fracos. O que importa é a vida seguir o seu curso natural, onde os fortes vencem e dominam sobre os mais fracos. Tudo isso, meus irmãos, como resultado de um mundo que recebeu como herança os valores e a influência da fé cristã. Nietzsche, aliás, era filho de pastor luterano, mas que se volta contra essa fé e os valores da fé num ato de destemor a Deus e que vira as costas de modo muito ingrato. Este é, de fato, o padrão do mundo e que não deve ser imitado pela igreja. Pelo contrário, nós temos que identificar em nossas próprias vidas aquilo que Deus tem nos dado como herança, para que possamos potencializar e servir a Deus e ao seu reino através disso. Um segundo ponto que esse texto nos ensina é que essa busca do filho mais novo por liberdade e autonomia termina em escravidão.
Chega a ser irônico. Quem quer a liberdade absoluta, o descompromisso com Deus e com a casa do Pai, termina por se tornar escravo. Esse filho, mesmo que ele tivesse ido para uma região distante, é possível que as pessoas que lá estavam tivessem ouvido acerca do que ele fez com sua família. E, através disso, tenha perdido qualquer crédito no meio daquela sociedade. Então, a sua situação começa a se complicar cada vez mais. E ele começa, então, a se ver longe de casa, sozinho, passando fome, inclusive. Porque o texto nos diz que ele começa a passar necessidade, ou seja, miséria, pobreza, mendicância. E em sua pobreza extrema, ele, então, busca um emprego, a fim de se sustentar. E não havia o emprego mais desonroso para um judeu, em que o porco era considerado um animal impuro, do que, então, justamente esse emprego de cuidar de porcos, né? E devido à fome extrema que ele passou, ele desejava encher o próprio estômago com as alfarrobeiras, né, que os porcos se alimentavam. Se mal havia comida para as pessoas naquele tempo, né, se a situação era tão complicada, é óbvio que os porcos vão receber somente aquelas piores sobras. A alfarrobeira era uma vagem escura, muito amarga, que havia naquele tempo. Então ele se vê sozinho, humilhado, longe de casa, longe da sua família, com fome e num trabalho praticamente escravo, porque o que o texto nos diz é que, embora ele estivesse com tanta fome, ninguém lhe dava nada para comer. Ele que queria ser livre, agora é escravo, como uma consequência de sua própria atitude pecaminosa. O Tolkien, que é aquele mesmo autor que escreveu o livro O Senhor dos Anéis, ele era cristão, ele também escreveu um livro chamado Silmarillion. Trata-se de uma fantasia, no melhor sentido do termo, a fantasia como uma faculdade de criar através da imaginação. E nesse mundo fantástico que ele cria, ele conta a história de uma aranha gigante, que era um personagem claramente perverso. Nesse tipo de literatura é interessante porque as fronteiras entre o bem e o mal são muito bem delineadas. Não é como hoje, em que os filmes e diversos tipos de literatura na cultura colocam, às vezes, os vilões de forma tão sofisticada e genial que quase nos fazem torcer por eles. Aqui não. Essa aranha gigante que ele coloca é uma personagem completamente perversa. E nessa história diz que o pecado, ou seja, o erro dessa aranha era justamente o fato de que ela devorava tudo o que via pela frente. Em termos teológicos, pode-se dizer que esse pecado era a gula, a fome insaciável, a aranha insaciável. E um dado momento da história se registra sobre ela. Do destino de Ungoliant, ou seja, a aranha, não terá história que fale. Contudo, há quem tenha dito que teve o seu fim muito tempo, quando em sua fome extrema ela acabou devorando a si própria. Então, faça esse exercício imaginativo comigo aqui. Uma aranha gigante devorando-se a si mesma. Essa cena macabra. Mas qual é o ponto que eu quero ilustrar aqui através disso? O pecado possui uma dimensão autodestrutiva do ser humano. Tal como aquela aranha devorou-se a si mesma, o filho mais novo se tornou refém dos seus próprios pecados. Uma hora a conta chega. Seu estilo de vida pecaminoso o autodestruiu. E essa é, de fato, a gravidade do pecado, porque, além de ser uma ofensa contra Deus, também destrói o ser humano, porque a vida plena só é possível através da comunhão com Deus. E quantas pessoas nós vemos também no mundo que
numa atitude deliberada de buscar independência, eu quero fazer da minha vida o que eu bem entendo, se afastam dos caminhos de Deus e cada vez mais se afundam nos seus próprios pecados. Então essa busca por liberdade acaba se tornando uma escravidão. Por oposição, a Escritura nos diz o que é verdadeira liberdade, que é servir a Deus e o nosso próximo. Gálatas 5, Paulo diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Essa é a liberdade que o crente desfruta. Livre em Cristo e servo de Deus e dos seus irmãos. Mas pela graça de Deus, o texto nos mostra que houve um arrependimento e um retorno por parte desse filho mais novo. E a partir desse momento, então, ele começa a voltar. E essa volta para a casa do pai acontece numa dinâmica de duas coisas, pelo menos. Primeiro, o reconhecimento da sua própria miséria. O verso 17 diz que caindo em si, ele percebe a sua própria miséria. E depois, em arrependimento, ele diz: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, quando volta, não é? Com isso, nós podemos perceber, irmãos, que a boa nova do Evangelho é sempre precedida por uma má notícia, de que sem Cristo nós estávamos perdidos. Primeiro vem o diagnóstico do ser humano e depois a cura. E a cura só é possível para quem reconhece de fato que está doente e que sozinho não pode se livrar. Então foi isso que o filho mais novo fez. Contudo, quando ele volta sem qualquer esperança de que possa retornar para si o status de filho, né? Mas o texto prossegue nos versos 20 em diante. Vamos ler mais uma vez, rapidamente. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E, estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. No centro aqui dessa passagem, então, que é tão forte para nós, está agora o amor imensurável do pai pelo filho. Agora o texto já não se volta tanto para o filho, mas na atitude do pai em relação ao filho, que corre, o abraça e o beija. E é comum que nós vejamos crianças correndo, brincando o tempo inteiro. Mas quando Jesus diz que o pai, um homem rico aqui por todos os detalhes que o texto nos dá, quebra todos os protocolos, perde a compostura e corre em direção àquele filho que estava cheirando a porcos. Essa é, de fato, a atitude mais forte e vívida do amor de Deus para com seu filho. E Deus, então, se importa com pecadores. Esse é o escândalo do Evangelho. Ele está disposto a perdoar as ofensas causadas. Os seus braços estão abertos e o seu coração está vibrante de alegria. E com isso, então, Jesus deixa uma clara mensagem para aqueles religiosos do seu tempo, que estavam protestando justamente pelo fato de Jesus receber e acolher os pecadores. Um texto de Lucas 18, 10 ao 14, é muito significativo para nós percebermos isso também. Jesus diz, numa espécie de história também: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Esse é o fariseu orando no templo. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador.
E Jesus conclui dizendo: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Então o filho mais novo é recebido pelo pai com grande alegria, porque de fato estava disposto a mudar de vida. E ele é tratado com dignidade e não como um escravo. Ele recebe um beijo como um sinal de perdão, né? O pai dá ordem aos servos para que tragam roupas e vistam nele, coloquem anel no seu dedo e calçado nos pés. A melhor roupa era justamente vestes festivas, não é? Seu retorno é motivo de celebração. O anel é a marca de que ele ainda é membro da família. Não seria de modo nenhum tratado como escravo, como era a expectativa que ele tinha. E sapato nos pés. O sapato era um luxo, meus irmãos. É só o homem livre que usava sapatos. Os escravos andavam com os pés no chão. E, além disso, também diz para matar um novilho gordo, né? Vai ter carne para todo mundo. É motivo de uma grande festa. E ele conclui com uma espécie de refrão: este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai se alegra em receber este filho. Diante disso, há pelo menos duas aplicações aqui para nós. Não há qualquer mérito no filho mais novo. Ele volta para casa de mãos vazias. Ele não tem o que dizer, ele vacilou feio com seu pai. E todo o desenrolar de sua restauração apontam para o amor e misericórdia do pai. E é assim também que nós devemos tratar os perdidos, com amor, com misericórdia, com esse amor que constrange. E é por isso que Tim Keller, quando escreve um livro sobre essa passagem, chamou o livro de O Deus Pródigo. Nós costumamos chamar essa parábola da parábola do filho pródigo. Ele inverte e diz que é Deus quem é pródigo nessa parábola. Porque pródigo significa justamente esbanjador. E o filho mais novo, se ele esbanjou os seus bens irresponsavelmente, o Deus, ou seja, representado aqui na figura do pai, esbanja também em graça, em misericórdia, em amor para com o filho. Então, não há qualquer mérito no filho, e sim no pai, que o recebe com grande amor e misericórdia. Em segundo lugar, uma aplicação aqui é que a conversão não é um mero conserto num ser humano com defeito, e é comparada à ressurreição de um morto. A linguagem que o pai usa aqui é essa: esse meu filho estava morto e voltou à vida. Não foi só consertar o que ele tinha feito de errado. Efésios 2, Paulo diz que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estávamos, de fato, mortos, irmãos. E pela fé no Evangelho, por Cristo e pelo seu Espírito Santo que entrou no nosso coração, nós, então, voltamos à vida. Então, não é mera decisão humana, não é meramente frequentar reuniões religiosas, e sim nascer de novo. Isso é que é conversão. E o pai recebe o filho desse modo, porque ele estava completamente arrependido. Na sequência do texto, nós vemos aqui a postura de protesto do irmão mais velho. E cá entre nós, o final dessa parábola é absolutamente surpreendente, principalmente por causa do contexto em que ela está inserida. Nas três parábolas, não sei se você notou, mas há uma festa. O pastor que recupera uma ovelha celebra uma festa. A mulher que encontra sua moeda dentro de casa também celebra uma festa, e todos que ela convida entram nessa festa. Mas aqui na terceira parábola, embora estivesse acontecendo uma festa, o pai, ou melhor, o filho mais velho se recusa a entrar na festa. E a alegria que o pai tem em receber é contrastada com a ira desse irmão mais velho. E a ironia é que agora o filho que estava fora está dentro de casa. E o irmão mais velho que estava dentro de casa antes agora não quer entrar. Isso mostra que o seu coração estava doente. Ele protesta contra o amor e misericórdia do pai.
A sua relação com ele não era boa, e o texto aponta claramente que ele também estava perdido. Veja a maneira como ele fala com o pai no verso 29. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Ou seja, ele não chama o pai de meu pai. Ele diz, olha, num tom de brutalidade. Ele se relaciona com o pai não com base no amor, no afeto, na alegria, na comunhão e na festa. Mas ele vê o pai como um patrão severo e ele próprio como um escravo cumpridor de ordens. Ele não se vê como um filho, pode-se dizer. E além disso, o irmão mais velho é alguém que confia na própria justiça. A segunda parte do verso 29 ele diz, nunca desobedeci tuas ordens. E não que isso fosse verdade, mas era a maneira como ele via a si mesmo. Ou seja, era a maneira como aqueles religiosos do tempo de Jesus olhavam para si mesmos. Se consideravam perfeitos cumpridores da lei de Deus. E por isso mesmo se achavam superiores aos outros, confiando na própria justiça. E por isso o protesto contra aqueles que Jesus estava recebendo, aqueles de má reputação. Eles achavam que podiam, de fato, se salvar pelas suas próprias obras. E o texto vai dizer ainda que o irmão mais velho, quando fala com o pai, não considera o seu irmão mais novo como irmão. Ele diz assim, este teu filho, num ato de desprezo também. Então, por conta de todos esses fatores aqui, nós podemos claramente ver que ele está doente e perdido dentro da própria casa. Ele não entendeu nada sobre a graça de Deus. E percebam então com isso um risco de uma pessoa que é religiosa, mas que não compreendeu o Evangelho. O Evangelho do amor, do perdão e da graça de Deus. E havia muitas pessoas assim no tempo de Jesus. Nicodemos, da última vez que eu preguei aqui na igreja, falamos sobre Nicodemos. Ele era mestre em Israel, não era um pecador depravado, era um religioso, mas que também precisava de salvação. Jesus chega para ele e diz, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas, não sabe o mais básico acerca do Evangelho. A postura aqui, irmãos, do irmão mais velho é semelhante à de Jonas em Nínive. O que ocorre com o profeta Jonas? Ele também fica indignado com a bondade de Deus. Vê se pode uma coisa dessas. Quando Jonas prega com muita má vontade na cidade de Nínive, aquelas pessoas se arrependem. E Jonas, então, fica de longe, observando. E diz que fugiu da presença de Deus porque sabia que Deus era bondoso e perdoador. E que se ele proclamasse aquela mensagem, sabia que as pessoas iriam se arrepender. Então, a expectativa que Jonas tinha é que a cidade fosse destruída, por isso ele fugiu. É um protesto contra a bondade de Deus ao salvá-los. Uma aplicação para nós aqui, a ausência de compreensão da graça de Deus faz com que nós olhemos os outros de cima para baixo. Essa é a postura do irmão mais velho. Ele confia nas próprias obras. E isso pode acontecer também com nós cristãos, se não entendermos que somos salvos não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Na parte final, então, nós temos aqui a resposta do Pai. O pai olha para ele e diz, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Afinal, a herança foi dividida entre eles. No primeiro verso diz que o pai dividiu a herança não somente entre o filho mais novo, mas entre eles, no plural. O mais velho também tinha recebido a sua parte. E depois o pai o convida à razoabilidade. É justo celebrar a transformação e o retorno do seu irmão que estava perdido. E aí ele ecoa novamente esse refrão, não é? Ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
E ele explica ao irmão mais velho que seu acolhimento é baseado na graça e não nos méritos. E, impressionantemente, o que ocorre é o absoluto silêncio do irmão mais velho. A parábola termina com 3 pontinhos, podemos dizer. Ele não diz nada depois que o pai fala acerca disso. E ele permanece em silêncio porque ainda se considerava superior ao mais novo. Ele era um pecador comportado, acreditava que podia se auto-justificar pelo cumprimento da lei. Esses eram, de fato, os religiosos, irmãos, familiarizados com a lei, com o templo, com as escrituras, mas nem por isso estavam salvos. E faziam isso porque confiavam nos próprios méritos. E essa não é a mensagem do Evangelho, definitivamente. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Do pior ao melhor ser humano que podemos conhecer, todos carecem de Deus para a salvação. E a aplicação aqui é que o pai convida os 2 filhos à mesa. Ele quer que ambos estejam nesse ambiente. O filho mais velho considera o mais novo um pecador. É como se o pai olhasse para ele e dissesse: você também é pecador, vamos lá, vamos para a festa, vamos celebrar. Se arrependa dos seus próprios pecados também e entra na festa, vem para a comunhão. E é por isso que Jesus pregou, tanto para publicanos e pecadores, quanto para fariseus e mestres da lei. Desde pecadores deliberados, libertinos, depravados e pessoas religiosas que confiavam na própria justiça. Isso nos mostra que o Evangelho é universal, meus queridos. Todo e qualquer ser humano precisa do Evangelho, ricos e pobres, homens e mulheres, brasileiros, africanos, europeus, todos. Um pecador depravado que gosta de carnaval precisa do Evangelho. E um pai de família que paga suas contas e que é responsável socialmente também precisa do Evangelho. E em Cristo, Deus nos concede o seu perdão. Essa é a razão que Cristo se assenta com esses 2 grupos de pessoas. E a beleza da igreja está nisso, na sua diversidade, na sua unidade. Somos pessoas tão diferentes umas das outras, mas reunidas em torno de um propósito, que é Cristo e sua palavra. Então, que nós não nos intimidemos para proclamar o Evangelho a qualquer grupo de pessoas, a quem quer que seja. E é isso o que Deus espera de nós hoje. E assim que nós seremos cristãos fiéis em nosso tempo. Amém? Vamos, então, orar nesse instante, agradecendo a Deus. Ó Pai, a Tua palavra nos constrange. Quão grande é o Seu amor, ó Deus. Quão bondoso é o Teu coração, pela Tua muita misericórdia com que nos amaste desde a fundação do mundo. Nos atraíste para Ti, Senhor, para que possamos uma vez mais viver uma vida perto de Ti, em comunhão contigo, assentado à mesa, celebrando a alegria do reino. Coloca, meu Deus, no nosso coração essa alegria de estar sempre em Tua presença, desejando Te obedecer, mas não de uma forma legalista, não de uma forma em que nós venhamos nos auto-justificar, mas por amor a Ti, Senhor. Que a nossa liberdade não se transforme em escravidão e pecado, mas que se transforme em amor e serviço a Ti e ao nosso próximo. Ó Deus bondoso, abençoa esta igreja, abençoa essa campanha de missões mundiais, para que possamos avançar no cumprimento da Tua missão a nós. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.